Olá, bom dia. E o dia? Hoje é uma segunda-feira, são 8h17 da manhã do dia 11 de julho de 2022. E o que Deus lhe pediu? Santo, vamos começar. Começando. Foi isso. Deus me disse assim: Maria de Cássia, você sabe de fato a diferença entre gerúndio, particípio, sim, o modo imperativo, subjuntivo, indicativo, e aqueles verbos que são atemporais, santo, e aqueles verbos que você diria impessoais. E o que significa um verbo transitivo, direto, indireto, e o verbo de ligação? Santo, eu coloquei a mão. O quê? Sim. Foi pergunta de montão. E eu ali, observo, quer dizer, em estado de observação. O quê? Com o queixo assim, na mão. E vendo, o quê? Vendo a multiplicação. Verbo de montão. A cada momento que Deus abria a boca para perguntar sobre o verbo, um verbo caía lá. Dum, 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 dum. E eu assim, a acompanhar. Eu logo disse, santo Deus, eu terei perna? O quê? Sim, eu teria que ter perna para sustentar tudo aquilo que Deus estava a me dar. Aí a mão resolvi trocar, acompanhando. Aí uma musiquinha, o quê? Sim, aí Deus começou de fato a colocar o quê? Música nos verbos. Eu disse, meu Deus do céu, será que é para eu acompanhar? Aí eu vi, o quê? Eu vi, sim, gente descarnada. Sim, gente descarnada chegar, gente descarnada chegar, e eu, santo. O problema é que eu não comecei a gostar. O quê? Deixei de gostar. O quê? Sim, que tava assim. Mas Deus me disse, por que não aproveitar? E é melhor criar vínculo. Aí eu disse para Deus assim, é me dado o direito de me pronunciar. Ele disse, com tanto verbo que eu estou a lhe dar, verbo você será? Você vai poder se pronunciar. Aí eu vi aquela gente descarnada chegar, tamanca carregar, mas tinham aqueles, assim, que não tinha, assim, tamanco não, de elevação não. Se bem que muitas vezes até parecia. O quê? Sim, ter pulmão para respiração. Aí eu logo disse, eu vou de fato dar a mão. O quê? Sim, sabe como é que é? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Eu disse, eu serei criancinha nesse lugar e não há a menor possibilidade dessa gente descarnada me tirar. O quê? Aí eu disse para Deus, vamos lá? Vamos lá, coloca uma musiquinha para essa aqui dançar. Aí Deus resolveu caprichar. O quê? Sim, aí veio raio, trovão, du, e eu lá. O quê? No meio do verbo. Cantando, dançando no meio do verbo. Aí eu me lembrei. O quê? Santo, eu me lembrei dos profetas. Sim, dos profetas, da beleza que é você deixar o Espírito Santo de Deus. Sim, se aproximar. Os salmos, a alegria ali de fato honrar a Deus, cantando, dançando. Aí eu disse, não vai prestar. O quê? O quê? Quando eu vi de fato. O que? Profeta, se multiplicar, cantando, dançando. Aí eu disse, só me faltava essa. Se aqui o rei Davi se apresentar, eu vou me danar. O quê? Eu disse.
Aí Deus disse, vamos caminhar, vamos seguir, vamos seguir para onde ver, onde vai dar. Aí eu disse, "Ih, agora que danou-se. Mudou até o ritmo da cantoria que ele estava de fato a me dar. O quê? Aí eu vi lenhador, pá, passando. Eu disse, é lenha. O quê? Eu disse, é lenha. Se de fato é lenha, o quê? Se de fato é lenha pegar, olha, eu não sei não, eu não sei não. Eu acho que eu vou de fato desmaiar. O quê? Sem ter síncope, síncope. Aí eu disse, o quê? Aí eu disse assim, eu disse, olha, se esse canal se apresentar, o quê? A de música, da musicalidade, aí nós vamos poder de fato ver o rio, o quê? O rio de lágrimas que é esse lugar. Aí eu vi, o quê? Sim, aí vi de fato flores a se abrir. O quê? Santo Deus! Como a música! Sim, como a música que diz que as flores costumavam de fato cantar. Tamanha era a beleza do lugar. Eu disse, isso não vai prestar. Flores a cantar, e flores cantando, cantando. Era tanta flor a cantar. Eu logo vi, o quê? Cravo. O quê? Cravo de defunto. Cravo de defunto a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Era tanto cravo de defunto no lugar que eu resolvi parar. O quê? Sim, eu disse. Olha, eu disse assim, santo, se tem tanto cravo de defunto no lugar, eu vou tocar. O quê? A minha carniça aqui é quando a gente pega cravo de defunto, aí eu disse, eu vou tocar. Mas de repente, o quê? De repente o menino resolveu chegar. Aí chegou assim, o quê? Com a musicalidade. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível. O menino chegou, ele disse, se tocar, você vai ver o que está a se passar. E vai ter que denunciar que o ar estará a queimar. Parei, o quê? Parei, pensei, entrei na contramão. O quê? Eu disse, olha, você me diz para eu de fato aceitar, caminhar nesse lugar. E agora você me diz que se eu, em cravo de defunto, tocar, eu vou ter que falar do tauá que está a queimar. Isso é uma coisa boa de se realizar, uma coisa assim, sim, porque você sabe como é Tupéba. Vai de fato pegar. Aí o menino disse, você vai ter que respirar. Sim, porque não é só tocar em cravo de defunto, não. Você vai ter que respirar todo esse ar. Deixar de fato o que o seu corpo virar verbo no lugar para a leitura, você de fato se antecipar, realizar muito antes da coisa que se passar. Eu disse para o menino qual é a possibilidade real, o quê? Simples e absoluta de eu me prejudicar. O menino disse assim, o quê? Ele disse, santo, é preciso considerar que muita dificuldade você vai ter que, de fato, você vai ter que se acalmar. Quando eu vi menino dizer, o quê? Para de fato eu sentar, respirar, me acalmar e deixar, o quê? Deixar flor de maracujá, o quê? Se apresentar, mostrando a beleza do lugar. Eu disse, meu Deus, e se me vai enramar? Ele me disse, se tocar nesse tanto de cravo de defunto que você estará a enxergar, você vai ter que deixar a flor de maracujá se enramar e você vai ter que delatar. Olha, eu fiquei assim a pensar mesmo. É o quê? Sim, eu fiquei assim a pensar, assim, puxa vida. Eu não sou uma pessoa assim muito fácil. O quê? Eu não sou uma pessoa fácil assim de lidar, não. Eu disse para ele assim, olha, você sabe,
Eu posso com qualquer um conversar e até, de fato, até uma certa amizade criar. Mas você sabe, não queira de fato pegar na minha vida de cunho particular para administrar e eu vou me danar. Aí o menino disse assim, olha Maria de Cássia, vamos de fato experimentar. Toque num cravo de defunto e vamos ver de fato aquilo que você vai poder de fato realizar. Aí eu olhei aqui, ali acolá, o que é uma montanha? O que é uma montanha? Desabar. Eu disse, meu Deus, eu vou de fato me aproximar e vou tocar naquele cravo de defunto lá. O quê? Sim, eu vi uma montanha de gente. O quê? Eu vi muita gente a trabalhar. Era uma coisa espetacular, era um trabalho. Eu disse, santo. O problema é quando eu fui pisando, o quê? Pisei devagar. Devagar. O menino me disse, cuidado onde você vai pisar. Não é mina de carvão que você vai encontrar. Olha, você pode ter certeza de que você vai encontrar um buraco e tanto no lugar. Aí eu fui. Assim, sei lá, não deu mesmo para cantar assim, não. Mas aí, o que? Vi um sambão. O quê? Deus é Deus. Vi um sambão. Escola de samba passando. Eu disse, meu Deus, e o povo o quê? Se manifestando. O quê? Oxente, a televisão, apurando, sambão ganhando. Aí eu disse, santo, eu nunca ouvi falar que a gente poderia, de fato, tapar o sol com uma peneira dessa, o quê? Sim, que costuma, de fato, enramar. Aí eu logo fiquei assim, meu Deus, será que tem tudo a ver com o chá de maracujá? Sim, porque sabe como é que é? Quando a gente, de fato, vê carnaval chegar, a gente logo diz, vou me anestesiar de tanto pular. Quando eu vi o quê? Tinha um cravo de defuntinho lá. Cravinho assim, eu disse, santo, é nesse cravinho que eu vou pegar. Quando eu fui, o quê? Eu vi toda a montanha, o que levantar. O quê? Montanha ali, enorme, a se levantar. O menino disse, se nesse você tocar, você sabe que o Cristo Redentor você vai derrubar. Porque é algo de cunho assim, bem. Você sabe que se trata de segredo militar. Aí eu disse para o menino, então eu vou voltar, eu vou me alistar. Se eu me alistar, eu posso, me, eu posso me informar, me inteirar de segredo militar. O menino disse, e onde é que você vai conseguir se alistar? Se a idade você já esteve a atravessar. Eu disse, muito simples. Eu vou voltar. O quê? Se um daquele povo descarnado está com tanto tamanco a calçar, eu vou de fato a minha maioridade alcançar. Quando assim se realizar, eu vou de fato aqui voltar. Aí eu voltei. O quê? Sim, sem tocar em cravo de defunto. Eu não quis arriscar, sabe? É segredo militar. Eu voltei. Quando eu estou a voltar, eu encontro o quê? Alguém. Alguém que o tempo todo, o quê? Estava a gritar da beleza que é, de fato, a gente vegetar. Aí eu disse assim, oh, não é por nada não, mas se o senhor continuar a gritar da forma como o senhor está a realizar, eu vou ter que de fato falar. Está a me incomodar. Eu não estou tendo sossego no lugar. O seu tempo todo estar a gritar. Olha, eu não sei não.
eu vou lhe dizer, não é bom o senhor salgar o lugar como o senhor está a realizar. Foi então que ele esteve a me olhar e me disse, salgado, o lugar já está. O que eu estou mesmo é açucarar. Você tem alguma coisa para me falar sobre o que eu estive a realizar? Aí eu olhei para o menino, olhei para ele e disse, olha, se eu usar água sanitária no lugar, o seu terno eu vou desbotar. Branco ele vai ficar. E você não vai poder sequer reclamar da obra de arte que o tempo todo você esteve a patrocinar, como se isso fosse bom para a gente de fato comprar. Mas ele então me disse, Santo, eu nunca havia imaginado que alguém poderia me desbotar. Você está a me provocar? Eu disse, não. Eu estou de fato a falar que se você continuar a gritar, vendendo água marinho no lugar, eu vou lhe falar. Eu não vou de fato duvidar daquilo que eu sou capaz de realizar. Ele então me disse, eu vou lhe esperar. Eu vou lhe esperar. Eu vou, de fato, até tirar uns dias para descansar. Você, com certeza, deve ter alguma coisa boa para me contar. Eu disse para ele, eu não sei se é bom aqui você está. Porque quando o gato de bota por aqui passar, você vai ver a desgraça que é a gente patrocinar tudo quanto é titica para a gente o tempo todo de boa ficar. Ele então me disse, você viu o gato de bota em algum lugar? Eu disse, eu não só vi gato de bota, como eu vi o tanto de borra-bota que você esteve a usar para, de fato, o Cristo, você prejudicar. Tem dúvidas? Tem dúvidas do que eu posso realizar? Ele disse, dúvida há em todo lugar. O problema é que ninguém nunca teve a coragem de me desafiar como você está a realizar. Aí o menino olhou para mim, eu olhei para ele, aí eu disse, olha, não sei não. Eu não queria mesmo, eu não queria. Eu não queria no inferno estar. Mas como você fez questão de alardear, que aqui você podia ficar desconsiderando a obra de arte que você esteve de fato a patrocinar, você sabe. Ele olhou para mim e disse, olha, quando você voltar, me traga de fato a contraprova daquilo que você estará a falar. Foi nesse momento que eu vi. O quê? O diabo levantar o dedinho e me chamar. Não traga nada para esse lugar. Eu quero é que você abra a porta para essa gente desgraçada parar de me incomodar. Eu não tenho mais sossego, desde que essa gente por aqui esteve a passar. Me faça um favor. Não traga nada para esse lugar. Eu disse para ele, eu só vou trazer de fato um resquício do globo solar. Eu vou pegar um cravo de defunto e é aqui que eu vou plantar. O diabo me disse, você não pode me prejudicar. Olha, eu sempre estive a lhe considerar. Você não pode trazer nada daquele lugar. Você sabe que aquilo é segredo militar. Eu disse para o diabo, eu vou de fato com os descarnados tratar. Depois que assim realizar, eu vou tirar a minha licença de militar.
Quando eu tirar minha licença de militar, eu vou na montanha voltar, vou pegar o cravinho de defunto e vou na capela, o quê? Do terno marinho, vou colocar. Para ele saber que eu, de fato, sei do que eu estou a falar. E não vai ser ele que vai me barrar. Odiar? Odiar. Pessoal, o que deixar, sim, labaredas, labaredas e labaredas. Eu disse, santo Deus, eu sei que difícil será, mas eu vou trazer o cravo para na lapela dele colocar, para ele ver o prejuízo que ele esteve a causar. E de boa ele não vai ficar, não. Pode se despreocupar. Foi nesse momento que ele me disse assim: você vai mesmo trazer cravo de defunto para na minha lapela colocar? Eu vou. Não foi você que esteve de fato a me falar para uma contraprova? Olha, desde que de fato eu comecei a fuçar, sim, a fuçar segredo militar, é que eu fiquei assim, mesmo a pensar que a gente perde tanto tempo a ocultar coisas que jamais iriam nos importar, porque não tem nenhuma importância no lugar. É por isso que fica uma montanha de coisa a ocultar aquilo que é de fundamental importância. Sim, para o povo de fato se atentar. Sim, aquele povo que veste farda, sim, para a bandeira, tu, honrar. Aí eu fiquei assim pensando, santo, eu vou de fato é me alistar. Depois que eu consegui, de fato, pegar, o quê? Uma fila. Eu estranhei. O quê? A fila tinha eu e mais eu. O quê? Era eu, apenas eu, nada além de eu. O quê? Achei estranho. Eu achei estranho. Falei, santo, mas não tem ninguém na fila para se alistar. Tem uma coisa errada. Não, tem uma coisa errada. Eu pensei que eu fosse chegar aqui, tem uma montanha de gente querendo. O quê? Sim, alcançar isso aí. E só tem eu. Quer dizer, eu e mais eu. Era apenas eu. Aí o menino Deus me disse assim: olha, você não queria tanto se alistar? Você agora vai fuçar porque não tem gente querendo de fato entrar para a carteira militar, quer dizer, a carreira, quer dizer, para de fato conseguir chegar no topo. Eu disse, é de estranhar. Sim, porque coisa boa é você ser militar. Você vai poder, de fato, filho criar, vai receber uma educação digna da gente invejar. E por que, de fato, que ninguém está a considerar essa beleza que é? O menino disse assim, olha, vamos no piano tocar. O quê? Sabe, um piano de cauda enorme, enorme esteve a se apresentar. O menino me disse, use a musicalidade que painho esteve a lhe dar. Por que se recusar? Sentei, deixei meus dedinhos lá, aquela música linda. O quê? Oh, meu Deus, salve é lindo, pendão da esperança. Aí eu comecei de fato, tá. Aí eu vi morto levantar. O quê? Aquela montanha todinha. Aquela montanha todinha do cravinho de defunto eu iria pegar. Começou de fato a caminhar, a se aproximar. E eu tá. E ali o piano, e eu cantando, e a montanha chegando, montanha. Eu disse, meu Deus do céu. Toda essa gente toda, ele então me disse assim,
estiveram, de fato, ocultando, dizendo que numa tal de guerra estiveram entrando, e aí pronto, aí muitos corpos, sabe como é que é, estiveram enterrando, o quê? De gente que esteve se abrasileirando, porque era preciso, de fato, a gente enganar o comando. Santo, essa possibilidade eles estiveram realizando. Muitas pracinhas aqui estiveram entrando. Olha, uma crise tão grande estiveram criando, uma historinha estiveram inventando. A própria TV esteve de fato filmando e tudo registrando. Os nomes eles foram trocando. Porque era preciso de fato a gente conseguir, sabe como é que é enganar os manos? Tudo isso eles estiveram realizando e registrando. Eu fiquei pensando assim, olha, eu não sei não. Porque se a gente for de fato pensar, sim, for pensar mesmo assim, de boa, não, de boa mesmo, que essa gente é capaz, olha, essa gente é capaz de pegar a pracinha. O quê? De pegar a pracinha. E, de fato, sabe como é que é? Pegar a pracinha, olha, e matar. Sim, sabe como é que é? Era preciso, de fato, a cova, a gente, de fato, colocar. Sim, sabe aquela história? O quê? Oh, meu santo, aquela história em que, de fato, o rei Davi mandou o recado para o tal de Joabe pegar o chefe lá, num lugar assim, para deixar a vida lá, para ele não se responsabilizar pelo que ele estiver a realizar. Imagine você pegar a pracinha, que não tinha formação nenhuma militar, e enviar para um certo lugar que a gente sabia que a morte eles iriam encontrar. E aí depois somente pegar e etiquetar. Assim muita gente veio para cá. O quê? Sim, muita gente veio para cá para de fato os mortos aqui a gente ocultar. Os mortos da montanha. É só a gente de fato comparar. Sim, aqui estiveram a entrar, mas é o nome que tinham lá. Sim, porque tinham que despachar. Olha, foi uma coisa tão grande. O quê? Sim, uma crise tão grande que eles tiveram a criar, que o próprio Brasil teve até que a tal da moeda, o quê? Teve que mudar. A moeda? Sim, porque aqui a moeda estava assim, a rolar. Tinha uma certa crise no lugar. Aí disseram que era bom mudar a moeda e pagar. O quê? Pagar cada pracinha. Cada pracinha que aqui. O quê? Sim, que aqui eles estiveram de fato a enterrar como brasileiro no lugar. Aí começaram a contar. O quê? Meu Deus! Sabe aquela história de fato ali, quando Moisés esteve de fato a deixar lá o Egito, e que teve aquela confusão toda que tinha que pagar, contar para saber aquela conta. Conta gente, o quê? Se conta levita, para saber aquilo quanto vai dar, e aí aquela conta toda. Aí contaram o povo como se contou lá, lá os levitas lá, comparando lá com o povo lá, sim que, como é que é, tiveram a matar, sim com a praga. Aí pagaram uma fortuna, para de fato pracinha vir pra cá, nome mudar e família enterrar, como se de fato estivesse, o quê? Oh, meu Deus, na guerra, a lutar pela vida, a vida desse lugar. Aí pagaram. E como é que de fato isso foi realizado? Oh, aí aqui está. O quê? Aqui tinha um banco que não era assim tão popular, não. Não era não, o banco não era popular, não. Mas disseram que esse banco eles poderiam usar. Tem uma onda de trazer gente para aqui, gente para colar, que esse banco
eles poderiam usar para, de fato, essa dinheirama lá depositar. Aí o Banco Central foi rodar. O quê? Aí foi rodar a moeda que eles estiveram a desejar. Se não podia ser, de fato, a moeda que a gente aqui estava a usar, não. Tinha que ser a moeda de cada lugar para, de fato, ter o quê? Ter prestígio lá. Aí mandaram, de fato, uma certa cópia daquilo que eles estiveram a realizar. Tá tudo certificado. O que está guardado, o que é no banco centralizado, quer dizer, agora é descentralizado, né? Porque é tanta coisa que eles costumam inventar. Aí mandaram as cópias, o que das moedas que tinham que de fato fabricar, certificada para que o que sim o Banco Central rodar as moedas. Aí rodou, etiquetou, registrou, aí guardou. Aí lá no banco depositou, conforme se acordou. Quando assim o banco realizou, o Banco Central, aí resolveram de fato criar uma certa ficção no lugar. Aí disseram, não, o banco a gente tem que fechar para não deixar vestígio. Aí uma confusão esteve a criar. Sim, porque se viesse a fechar, como é que de fato o dólar iria se equiparar? E tinha. É porque a gente precisava, de fato, como é que é, importar, trazer produto químico de um certo lugar. E não podia, de fato, nenhum outro banco usar. Tinha que ser esse banquinho que aqui estiver a criar. Aí resolveram, de fato, uma espécie de equiparar. O quê? Ah, sim, tinha que equiparar a um certo banco que estava aqui a despontar como auge do lugar. Aí fizeram a equiparação. Começaram de fato a valorizar, mas disseram que não era bom de fato alardear. Colocou até um fundo de pensão. O quê? O Estado esteve a criar um tal fundo de pensão. O que? Para menino se aposentar. E tem. Gente. O Estado. Aquele Estado mais popular. Esteve de fato a criar um fundo de pensão para jogar lá para menino se aposentar. Disseram que era bom, de fato, criar o tal fundo de pensão, o banco sustentar, para de fato o dinheiro, o que sim, o dinheiro aqui entrar e se precisar, mais uma vez, o nome da moeda iria de fato mudar. Entre uma coisa e outra, a gente sempre esteve a concordar. O quê? Que a Piolaia, a gente sempre iria para patrocinar. Para que a gente pudesse ter, assim, uma espécie de vida boa no lugar. A questão é que ninguém nunca esteve, de fato, a se incomodar. Nunca esteve a se incomodar com aquilo que, de fato, esteve a se passar. Ao ponto da Piolaia dominar céu, terra e mar. Olha, muita gente abriu processo militar para denunciar aquilo que estava a se passar. E como aquilo que estava a se passar se tornou tão grave num lugar tão grave que começaram de fato a barrar o quê? A barrar a entrada de gente que não tinha assim uma certa patente no lugar. Então, você passou de fato a limitar quem iria reclamar e no livro do registro colocar. Quando alguém viu mesmo que a porta estiver a estreitar para o livro de registro, não de fato denunciar o que se passava no lugar, alguém disse que era bom, de fato, criar registro específico para cada soldado ter o direito de relatar as coisas do lugar para perdidos
Sabe como é que comandante não ficar? E usou de muita espertice para de fato esse golpe. Desde então, soldado pode de fato colocar, se no registro ali no livro de registro, aquilo que de fato estará a incomodar. Muitas vezes, eles costumam de fato chamar aqueles soldados que costumam de fato ter um olho assim, para de fato enxergar uma coisa que outra colar, aí começa de fato a patrocinar a vida do soldado, assim, para o soldado se distanciar daquilo que ele está a enxergar. Aí coloca de fato a cargo de um comandante assim militar, e aí o comandante vai saber direcionar, e aí limita, dá trabalho para a cabeça do soldado ele não levantar. Sabe como é que é aquele tipo de trabalho que a burocracia é tanta que o soldado não tem tempo nem mais de se olhar. E foi assim que eles começaram de fato a controlar, sim, controlar assim, de uma maneira que pode até dizer, a se generalizar o controle. Porque uma coisa boa que estiver a criar também serviu para cada um limitar aqueles que tinham um olhar apurado para aquilo que estava a se passar. Desde então, desde então, sabe como é que é, né? O açúcar. O açúcar esteve de fato a dominar. Sabe de fato o momento certo do próprio Marusá. Sabe a hora da terra consultar e sabe a hora exata do céu de brigadeiro. Ó, ele descortinar. Tudo isso usando os próprios meios que nós não conseguimos usar. Já que eles passaram de fato a limitar o acesso, sim, o acesso de gente no lugar. Assim, eles começaram de fato a, ó, enxugar o quadro. Oh, meu Deus! Enxugar o quadro de tal maneira que é difícil você de fato enxergar um pracinha no lugar. Começaram de fato a colocar barreira. Oh, meu Deus, para a carreira militar é tanta barreira que estiveram a criar. Que se a gente for peneirar, santo Deus, a gente teria que de fato, o quê? A gente teria que de fato pegar, o quê? Como é que é? A nossa farda e ter que blindar. O quê? Porque nós não temos de fato condições de ninguém enfrentar. É o quê? A gente teria que de fato apelar. O quê? A gente teria que apelar para as forças públicas do lugar. Sim, a gente teria que, de fato, falar assim, ô gente, pelo amor de Deus, gente, vocês têm gente mesmo que sabe, assim, atirar, gente que costuma usar a espingarda para, de fato, passarinho pegar. Ô, gente, vocês têm, assim, gente que pode, de fato, nos ajudar, quem sabe, de fato, usar o que? Binóculo. Olha, a coisa é tão catastrófica. O quê? Oh, meu santo. Que até aqueles que estiveram a se aposentar não têm noção daquilo que eles estiveram a realizar. Sabe essa história de você apenas de fato chegar lá? O quê? Oh, meu Deus, você só vai chegar lá. Aí não é interessante de fato a pessoa desejar fazer a carreira lá. Aí você só vai lá,
faz ali a inscriçãozinha, dá seus dados, mas não há de fato aquele interesse do bloco armado para de fato trazer esse povo para o seu lado. O povo que tem de fato se diplomado como doutor de direito e de fato, para ele de fato não ser um privilegiado, não, para ele ser de fato um orgulho para o Estado, ter serviço prestado e saber de fato comparecer, se assim for necessário. Olha, tô tão ultrapassado. O quê? E até os currículos, sim, aqueles currículos que hoje, assim, são, assim, os currículos que são, assim, apresentados como doutor e santo, tudo, assim, usado de um modo muito equivocado. O quê? É sempre indicado pelo açúcar. O quê? Quando o açúcar não é refinado, é o sal iodado. O quê? Ficou assim mesmo. Não é possível. Foi assim mesmo que nós não chegamos aqui, nesse estado aqui, que se diz democrático, se a gente fosse de fato um povo, sabe como é que é? Militarizado. Não, santa gente resolveu de fato entregar cargo. É o quê? Olha, se eu de fato mando o quê? Um soldado, sim, sim, do crime organizado. Digo que ele foi alistado, que foi de fato, tal, com o currículo ali todo montado. Ele vai chegar ali de um modo muito fácil. O quê? Ou ele vai dominar o pedaço. Ele não tem conceito formado. Ele não é militarizado, mas tem domínio. Tem domínio do espaço a ele doado. Assim, o crime organizado sabe de fato filtrar e ser filtrado, filtrar e ser filtrado. Olha, e se, desculpa, falar que é complicado, não se tornou muito fácil. Desde que a gente resolveu, de fato, barrar. E tudo ficou limitado. Tudo passou a ser segredo, 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 e nada de fato é falado. A coisa é tão escandalosa, tão escandalosa, tão escandalosa, que para a gente de fato conseguir dominar o Estado, até para o próprio advogado, que é de fato contratado para se ali se apoderar do caso, se assenhorar, ser informado do caso, até ele está sendo de fato enganado pelo próprio Estado Democrático. A ele muito direito é tirado. Agora, a cúpula, ali a cúpula é a cúpula, né? Estou falando de advogado mesmo, advogado que é aquele que é o pobre coitado, que tem que de fato esperar, fazer trabalho, trabalho, e muitas vezes ele precisa de fato ser voluntariado dentro de um caso para de fato o trabalho dele ser mostrado e ele ser contratado. Olha, nós criamos de fato um buraco. Nós criamos um buraco e esse buraco foi ofertado. E aí ele foi preenchido. O quê? Sim, ele foi preenchido por todos os lados. Sabe um tubo desse assim? Ó, vamos imaginar um tubo colocado ali dentro do buraco. Aí você vai fazer o esgotamento sanitário. Vai para você esse aqui é para você, esse é para você. Aí a imundícia foi caindo no tubo, foi caindo no tubo. Aí cada vez mais foi tendo necessidade de colocar uma parte aqui, ó. Não, temos que vai jogar, vai. Aí fomos assim abrindo, 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 abrindo. Aí perdemos o controle do Estado. Nós estamos dominados e sendo governados pelo crime organizado. O problema é que o crime organizado, ele soube de fato, ó, ser casado e costurado. Os comandantes souberam de fato viver juntos e separados, juntos e separados.
cada um no seu estado de direito democrático, mas assim, ó, sabendo viver junto e separado. É por isso que a gente não consegue, de fato, ser assim, como é que é? Ter uma visão de mercado. Ter uma visão de mercado. Aí a gente vive assim, soltos, 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 soltos. Nós tínhamos que, de fato, ser um país com poder público bem limitado. Um país com poder público bem limitado, para um país ser civilizado. Porque aquilo que fosse acordado e registrado teria que ser respeitado. É o meu direito privado. Sim, o meu direito privado deve ser respeitado. Mas nós criamos um determinado modo, sei lá, nós criamos de fato um buraco, não temos, onde não existe direito privado. Todo direito privado é tirado. Tudo foi nos tirado. Assim o Estado, ele passa o tempo todo a ser usado em prol do crime organizado. Ele é usado em prol do crime organizado. Tudo é ocultado. Porque qualquer um, de fato, que se sentir prejudicado e for dar, de fato, uma queixa, santo Deus, esse o tempo todo vai ser roubado pelo próprio Estado. Porque você tem que, de fato, olha, pagar por aquilo que estão a lhe roubar. Então, para a gente, de fato, conseguir ser, de fato, um Estado onde o direito é respeitado, a gente tem que ter um poder público bem limitado. Bem limitado, bem limitado. Onde o direito privado deve ser respeitado. Aquilo que for acordado entre as partes deve ser respeitado. Sem dar a ninguém o direito de entrar no judiciário questionando direito privado. Assim, a gente não vai poder ficar ocultando. Ocultando, de fato, é segredo. Aí é segredo. Não, está em segredo. Está em segredo de justiça, segredo de Estado, segredo militar, é segredo. Não. O judiciário vai ficar, de fato, bem limitado. Porque ele vai ser usado, de fato, para os registros de direito de fato. Ao judiciário vai caber, de fato, aquilo que está ali, ó, claro, acordado. Isso. E de forma clara. Sem, de fato, toda hora, tudo é segredo de justiça. Até briga de família é segredo de justiça. Mas nós devemos, de fato, lembrar que família não é restrita, não. Que família não é restrita, não. Assim você prejudica até os interessados. Mas em compensação, o judiciário, ó, o quê? Oxe, vasculha feito rato. Se a ele for de fato interessado. É muito pior do que o imaginado. Nós não temos poder militarizado. O número de pessoas que foram, de fato, preparadas, santo Deus. Isso tudo é ocultado, é mascarado. Muitas vezes o número é triplicado para de fato receber dinheiro do Estado. Mas ali tudo. É só a gente checar dado. Olha, tem lugar que o déficit é tão grande, que a gente não tem como de fato é sustentar nem mesmo o pequeno lugar onde o quartel ele estará se localizar. Tamanho é o déficit.
Ao longo do tempo, eles foram de fato limitando para controlar, limitando. Aí, soldado a se dispensar, não tem interesse de si, ali, ó, manifestar, se ofertar a carreira militar. E tá ali, dentro do próprio quartel é difícil. Aí, costumam, de fato, acordar, convocando um aqui, outro acolá, um aqui, outro acolá, um aqui, outro acolá, para, de fato, ali, um trabalhozinho realizar e depois a dispensar. Como se fosse reserva. Mas não receberam treinamento militar, não. Não receberam, não. Só foram convocados ali para trabalhar, porque o próprio Estado estava a precisar. A gente não sabe, não. Ou que o Estado, quando ele precisa de fato fazer algum serviço assim, de cunho assim, bem particular do Estado, que ele costuma solicitar, e o próprio, ou a força vai lá, sabe como é que é, soldado armado no lugar, para a gente poder de fato enviar. Para não ficar assim, sabe, a coisa pegar. Olha, minha gente, a gente deveria de fato se atentar para aquilo que o Diário Oficial costuma nos falar. Se a gente de fato, ó, se a gente alcançar matemática básica, eu vou de fato alistar 100 pessoas nesse lugar. Mas eu vou multiplicar. Eu vou colocar um zerinho aqui, outro zerinho acolá, para o dinheiro o Estado enviar. Assim eu vou poder, de fato, ao menos, a estrutura básica, ali a estrutura básica, eu, de fato, criar, montar, sustentar, de acordo com o lugar. Mas o salário eu não vou pagar. Despesa eu não vou, de fato, computar. Quer dizer, vai estar lá, mas é ficção no lugar. Olha, nós perdemos. Nós perdemos. Nós perdemos, de fato, a mão. Nós perdemos, de fato, o sentido de democratização. Nós fomos, de fato, aumentando o poder da nação. E aí ficamos assim. Ficamos assim, sem jogo no chão, sem dominação. Aí, terreno fértil, de montão, para se criar ladrão. Eu sinto muito mesmo. Eu não vou, de fato, avançar, mesmo porque não vai adiantar. É preciso ter uma noção básica. Mas Deus me disse que era importante esse vídeo aqui eu gravar, dando a certeza de que eu soube me alistar, minha gente. Porque nenhum tamanquinho eu desejei usar. Eu coloquei os meus pezinhos nesse lugar e fui caminhar. E podem ter certeza, minha gente, os meus pés estiveram a sangrar. Estiveram a sangrar quando eu vi o tanto de cravo, de defunto que eles estiveram de fato a espalhar. Nós temos noção de quantas armas eles costumam de fato negociar, usando de fato as forças armadas para assim realizar. Nós temos noção de quanta droga as forças armadas estão a entregar em troca da boa vida de quem de fato está a comandar, a governar. Nós temos noção de quanto dinheiro sujo as forças estiveram a lavar com a ficção da guerra ali, participar.
Nós temos noção de quantos corpos nós tivemos que enterrar quando uma certa bomba por aqui esteve a passar e a gente não esteve a avisar que nós estivemos a contaminar um determinado lugar e que depois estivemos a inventar uma certa doença que por aqui estava a passar, mas que essa doença só esteve de fato a se alojar num pequeno lugar, e muitos de lá, muitos tiveram que de fato mudar, e uma certa ficção nós estivemos a criar para um novo bairro se formar. E desde então a gente vive de mascarar, porque muitos estiveram de fato a se queixar de um certo pesar. Sabe como é que é? O pulmão, ele costuma de fato denunciar as mazelas do lugar. Mas quando a gente vai urinar, é que a gente sabe o que o lençol freático esteve de fato a nos dar. É por isso que eu digo, minha gente, essa história da gente de fato tudo tipificar como segredo militar é um prejuízo e tanto para esse lugar. Mas a gente resolveu abusar. Não podem de fato me culpar por eu de fato a carteira militar eu tirar. Sabe como é que é? Eu estou esperando de fato o dia do meu aniversário chegar para 50 anos eu completar. Porque desde então eu só faço trabalhar. Deixei de fato até de me alegrar com a data que eu mais costumava gostar. Sim, porque é uma honra mesmo aqui estar, apesar de todas as dificuldades que eu estou a carregar. Mas sabe como é que é? Não dá para de fato a gente acender vela. Parabéns. É um perigo e tanto acender vela nesse lugar. E disso, no outro dia eu vou tratar. Obrigada. E é um bom dia para a gente começar. Obrigada sempre, minha gente. E me desculpe.